Olá, olá. Então vamos aí seguindo na aula sobre geografia agrária, espaço mundial e brasileiro. No último bloco, só retornando aqui, nós falamos a respeito disso, né, sobre aquela questão a respeito do exportação de alimentos, essa contradição entre ser um grande exportador de alimentos, mas ao mesmo tempo pode ter população subnutrida no país devido a direcionamento dessa produção. E, né, trago aqui também essa questão do acordo da OMC da agricultura, né? Tanto a definição dos principais pontos, quanto também as principais críticas feitas a ela, né? Mas aí, começando pelas definições, são esses 3 pontos que eu trouxe, que é a redução do protecionismo, então tem a diminuição dos subsídios e barreiras tarifárias ao comércio de produtos agrícolas, e, portanto, maior acesso aos mercados para os países exportadores. E esse ponto aqui a gente já para, só para entender essa questão do subsídio e barreiras tarifárias. Os subsídios, nesse caso, gera muita confusão, porque para produzir um determinado produto, por exemplo, um boi, né, que envolve a engorda do boi, né, que é a ração, água, cuidados, mão de obra envolvida, né, para no final ali se obter a carne, né? Para obter 1 quilo dessa carne, no Brasil, vai ter um determinado preço, né? Então, quanto que custa para produzir 1 quilo de carne no Brasil? Um preço específico. Para entender como é que esse preço é feito, como que ele é precificado, né? Qual foi o gasto para gerar, nós temos que considerar todos esses pontos que eu coloquei, mas pensar que também que no Brasil nós vamos ter uma mão de obra relativamente barata, nós vamos ter um acesso à água mais fácil, vamos ter mais condições de um grande volume de produção de soja para produzir ração, e vamos também ter um direcionamento político, né, para facilitar essas exportações, no sentido de facilitar a exportação. Vai ter inclusive um ministério, basicamente, só para fazer o agronegócio funcionar, que seria o MAPA, né, o Ministério de Agricultura, Agropecuária e Abastecimento. Pois bem, esse é o valor. Mas agora, para produzir o mesmo quilo de carne na França, esse preço já vai ser maior. Por quê? Apesar de precisarem dos mesmos insumos e talvez da mesma quantidade de mão de obra ou tecnologia empregada, lá o acesso à água vai ser mais complicado, não vai ter tanta abundância assim de recursos para poder fazer, por exemplo, a ração, a mão de obra é mais cara, né? E fora que qualquer coisa ali vai ser cotada em euro, né? Então, o que acontece aqui é a diferença, né, entre esses valores na produção de um mesmo produto. E no caso, para um país como a França conseguir ser mais competitiva, tá? Ser mais competitiva em relação ao Brasil para exportação, ou para pelo menos os valores da carne feita na França serem mais competitivos para o próprio mercado interno em relação à carne importada, o que ela vai utilizar? Subsídios. Subsídios para reduzir o preço dessa carne. E o que vai ser de alguma forma uma espécie de forma de uma barreira, né? Pelo menos um dificultador ali para importação de carne do local. Isso a OMC, né? Isso é um problema para a OMC. Isso daí pode, inclusive, o Brasil nesse caso pode entrar com um processo contra a França através da OMC para alegar, olha, está tendo subsídios, né? A França está fazendo algumas formas para poder tornar a carne dela mais barata para o mercado interno em vez de importar, né? Então, esse maior acesso aos mercados para os países exportadores vem a partir disso. Ao mesmo tempo, nós temos as barreiras tarifárias que, né, assim, de forma geral, falando em linhas gerais, a OMC entende que barreiras tarifárias transparentes não são tão assim problemáticas. Por exemplo, a cobrança de alguma tarifa por conta da importação, mas
barreiras tarifárias, desculpa, barreiras não tarifárias já é um problema. Por exemplo, acusação de questões sanitárias ou ambientais. Inclusive, nesse acordo entre o Mercosul e a União Europeia sobre exportação de produtos agrícolas, tem esbarrado muito nessa questão que a França tem colocado sobre uma espécie de certificação ambiental para poder, para esse produto, né, se tornar viável para poder ser exportado e importado pela França. Alguns estão acusando como uma barreira não tarifária, uma forma de dificultar a exportação. Outros entendem que a França, no caso de meio ambiente, tem sido mais vanguardista, né, e colocado muito sério esse ponto sobre a questão do meio ambiente. Então, fica esse debate, né? Também nós temos a promoção da concorrência, ambiente mais competitivo no mercado agrícola internacional, benefícios para os países importadores e exportadores, e aí nós estamos falando muito sobre a questão da vantagem comparativa, né? O aumento da transparência também, publicação de informações sobre políticas agrícolas pelos países membros e monitoramento e avaliação de cumprimento de regras do acordo. Então serão pontos aí que foram feitos aí no acordo da OMC. Foi feito na década de 90 no Uruguai e, se eu não me engano, na Punta del Oeste, a cidade de Punta del Oeste. Pois bem, esses aí são acordos que, como vocês podem ver, têm um cunho de ordem liberal, uma ideia de, né, globalização de todos os tipos de mercadoria, mas nós também temos muitas críticas a respeito de tratar comida como simplesmente uma mercadoria com valor de troca, né? Deslocando muito da importância da soberania alimentar de muitos países. E aí eu vou até me retirar aqui para a gente poder ler. Então, em relação, né, à redução do protecionismo, críticos argumentam que a diminuição dos subsídios e barreiras tarifárias muitas vezes prejudicam, né, agricultores familiares e pequenos produtores em países de desenvolvimento. Também sobre a promoção da concorrência, essas organizações frequentemente criticam a noção de competitividade do mercado agrícola global, argumentando que ela favorece grandes empresas e monoculturas em detrimento da agricultura familiar e sustentável. Isso, né, inclusive, vai estar presente em muitos autores que vão entender também dessa mesma forma, né? Quando se trata de competitividade, o que está sendo em jogo, o que está sendo colocado em jogo não é mais a, o valor de uso da comida, né, que é a alimentação, mas sim disputa por lucro e que por venturas da bolsa de valores, por venturas do mercado global, né, de geração de valor, alguns países podem por algum momento ficarem inviável essa compra ou exportação de alimentos e gerarem ondas de fome em alguns locais, né? Então, não garante o abastecimento somente pelas leis de mercado. Embora a transparência nas políticas agrícolas seja vista como positiva, né, a questão e o aumento da transparência, né, críticos argumentam que muitos países em desenvolvimento não têm capacidade institucional para cumprir esses requisitos, o que pode resultar em desigualdades no cumprimento de regras do acordo, e é no caso do que está colocando nas certificações ambientais que a União Europeia estaria exigindo do Mercosul, por exemplo. Né? Igual também nós falamos sobre na aula 9 a respeito da certificação orgânica, que já existe no Brasil, dois principais tipos, que um é por auditoria, que como eu falei, né, é muito caro, mas também existe um modelo mais viável, que é o sistema participativo, para ter aquela certificação orgânica. Né? Então aí é uma solução, por exemplo, para essa desburocratizar ou pelo menos tornar mais viável. Essas críticas vêm principalmente pelo menos assim, que eu posso citar, La Via Campesina. La Via Campesina é uma instituição muito interessante, depois vale a pena dar uma olhada lá no site deles, porque eles têm uma atuação muito forte a nível mundial. Tá? É uma organização, uma articulação de vários outros movimentos e que esteve muito presente, na verdade, na minha análise, por exemplo, da minha tese de doutorado, por conta de uma questão que eu levanto, que o campesinato, no caso, vai defender
primeiramente, sim, os próprios interesses de poder resistir, se reproduzir enquanto camponês, produzindo alimentos para autoconsumo e venda de excedentes, mas muito além disso, né? Muito além disso. Então você vai ver ali quais são as missões, né, da Via Campesina, vai muito além da própria classe camponesa, mas atravessa indo ali para a questão de luta por uma educação construtiva, luta por um mundo com o fim do patriarcado, a luta contra a violência no campo, violência contra a mulher, um mundo com de fato direito ao meio ambiente equilibrado. E inclusive foi através dessa luta que conseguem, deixa eu ver se eu me lembro, 2018, posso estar errando o ano, mas a ONU consegue aprovar o Estatuto do Camponês, né, que ali vem uma série de questões que são colocadas e que extrapolam, né, a própria classe. Por isso que eu vou dizer que a recampenização, né, é extensiva, né, ao recampenizar camponeses se tornando mais camponeses, pessoas que não camponeses se tornando camponeses, acabam assim também, essa luta passa também por muito além de uma produção de alimentos, é algo que extrapola o campo da agricultura. Nós também temos aí o Food First, também, que é uma instituição que vai falar sobre a importância de vou resumir aqui, né, de pensar na alimentação como algo de valor de uso, não é uma mercadoria para ali ter um PIB em crescimento ou ser negociado nas bolsas de valores. Ela cumpre um papel muito mais importante que a alimentação, que é um uso primário, é um uso que sem esse daí não há sobrevivência. E, né, nesse caso, utilizar a comida como uma ferramenta de econômica gera muitos problemas, inclusive a fome, né? Subnutrição, etc. E nós também temos que citar o MST aqui no Brasil, por ser uma instituição a nível nacional, que também tem essa pegada que, além de discutir sobre essas questões da OMC e sobre a classe camponesa, também tem uma luta a respeito da educação, né, e da sustentabilidade. São pilares tão presentes quanto, por exemplo, a própria agroecologia para produzir alimentos orgânicos a baixo custo. Então, é interessante ver que tem muitas pessoas questionando até essa forma como a OMC tenta impor aí a ordem liberal no comércio de alimentos. Pois bem, aqui a gente chega num ponto que, como eu disse, né, nós vamos já tentando verticalizar um pouco a discussão. E aqui eu tenho um mapa basicamente assim, né, da média do tamanho de propriedades dos municípios. Então nós temos em verde municípios cuja média de tamanho de terra é pequeno, em amarelo médio, em vermelho grande. E nesse e nós temos ainda o médio e grande, né, pequeno e grande, enfim, tem tem inclusive esses municípios que vão ter essa contradição de ter pequenas propriedades e grandes propriedades, né? Daí, um ponto que acho que é muito interessante ver em todos os mapas, e eu sempre chamo muita atenção disso, é a distribuição desses elementos no Brasil, né, no espaço. Tanto a distribuição de um quanto a distribuição de outro. Nós temos aí a distribuição de pequenas propriedades muito concentrada ali no sul e sudeste do Brasil, no nordeste também muito concentrado. As médias propriedades nós encontramos em outros pontos, como ali no sul da Bahia e nordeste de Minas, no extremo sul-oeste do sudeste, sudoeste do Rio Grande do Sul, nesse meio aí entre Minas Gerais, Goiás, Tocantins. Quer dizer, estou fazendo aqui análise, mas a gente pode também ver algumas coisas que chamam atenção, por exemplo, o Oeste Baiano, onde tem uma concentração muito grande dessas grandes propriedades. O Centro-Oeste vai se caracterizar por médias e grandes propriedades, e o Norte em grande parte também, né?
Quer dizer, isso aqui mostra uma distribuição desigual, né, dessas propriedades, mas ao mesmo tempo precisamos de entender aqui como que são feitas esses cálculos do que é grande, média ou pequena propriedade no Brasil. Então, para isso, eu vou me retirar aqui só um minutinho para a gente poder entender essa questão. Então, vamos pegar aqui um exemplo, ok? De uma propriedade de 300 hectares. Isso é grande ou é pequeno? Depende, tá? A resposta é essa. Depende. Depende do município em que essa propriedade estiver inserida. Como assim? Cada município no Brasil tem um módulo fiscal estabelecido. E esse módulo fiscal é uma espécie de coeficiente, tá? Um número que vai entrar no cálculo para poder saber se aquela propriedade é pequena, grande ou média, tá? E aí é interessante porque, por exemplo, nós temos, exemplo, né? O município A, cujo módulo fiscal é 20, né? O módulo fiscal é estabelecido em 20. O que você faz? Pega 300 hectares, divide por 20. Quanto que deu? 15. Segundo o INCRA, de 15 módulos fiscais para mais é considerado grande. Então, nesse município cujo módulo fiscal é 20, essa propriedade vai ser considerada grande. Mas, por outro lado, nós temos o município B, cujo módulo fiscal é 70. 300 dividido por 70 dá 4 e alguma coisa, portanto, 4 módulos fiscais. É considerada pequena, visto que para o INCRA, de 1 a 4 módulos fiscais é pequena. De 5 a 14, média. Acima de 15, grande. Então, é assim que são calculadas, né, classificadas as propriedades pequenas, médias e grandes no Brasil. Muito comum, é muito comum mesmo ver em apostilas, já vi muito também em vídeos, quando vai falar sobre esse assunto, falar módulo rural. Tá errado, tá? O módulo rural é uma outra coisa. O módulo rural está muito mais relacionado a calcular o valor de uma propriedade específica. O módulo fiscal é dado por município e serve para poder calcular o tamanho da propriedade, né, em diferentes lugares, né? Isso porque o Brasil, nós já sabemos muito bem que tem uma diversidade regional muito grande, né? E assim, esse módulo fiscal vem como uma espécie de tentativa de conseguir estabelecer um parâmetro para dizer o que é grande e o que é pequeno, tá? Lembrando que esse estabelecimento também de o que é pequeno, médio e grande não é só um nome, tá? Vai ter políticas públicas específicas para cada uma. Inclusive, por exemplo, as propriedades pequenas e médias, lembrando que essa propriedade pequena e média pode ser de diferentes tamanhos, de fato, né? Depende do local onde você está, estão, por exemplo, fora da reforma agrária. Então, se uma propriedade pequena ou média não estiver cumprindo ali a função social da terra, que seria mais de 50% produtiva, ela não é passível de reforma agrária, né? Somente propriedades grandes, consideradas grandes que estão. Outra coisa também é que as propriedades pequenas, que vão de 1 a 4 módulos fiscais, são consideradas um dos critérios, na verdade, do que é agricultura familiar, né? Então, se uma família tiver lá todos os critérios de agricultura familiar, porém tiver 5 ou mais módulos fiscais, não é uma agricultura familiar, tá? Porque é uma propriedade já considerada média ou grande. Além disso, tem outras especificações a respeito disso, mas é uma base para que as leis, as políticas públicas possam se pautar nesse ponto para poder estabelecer, né, como que vai ser feita essa distribuição de políticas, subsídios, enfim, etc. Outra coisa que eu preciso falar aqui, que os fiscais no Brasil vão de 5 a 110, ou algo assim, tá? Posso estar enganado aí em uma coisinha ou outra, mas para você ver como que é diferente, né? Essa diferença regional. Inclusive, acho que tem um slide aqui que fala sobre isso. Assim, e como que define esses módulos fiscais, né? Eu estou falando aqui desses
módulos e como que eles são calculados. Eu vou me retirar aqui novamente para a gente ver aqui, ó. A. O tipo de exploração predominante no município. Então, naquele município específico, tem mais produção hortifrutigranjeira, cultura permanente, cultura temporária, pecuária ou florestal. Isso é um dos critérios. Lembrando que o hortifrutigranjeiro é considerado a forma mais valorizada de ocupação da terra. Tá? É mais fácil, quando você tem pouca terra e precisa de ser economicamente viável, a hortifrutigranjeira seria a forma mais adequada. E assim vai seguindo, né? A cultura permanente também é mais valorizada. A cultura permanente, que a gente pode falar sobre isso? É, por exemplo, o plantio de café. O plantio de café, depois que ele atinge uma certa maturidade, que ele começa a produzir café, na colheita se colhe o grão, porém deixa a planta no lugar. Tá? Só depois de muitos anos que o pé fica velho, que o corte, né, dele, às vezes até se mantém as raízes para ele rebrotar, mas basicamente são culturas permanentes. Diferente de uma cultura temporária, ou também chamada cultura anual. Por exemplo, o milho ou a soja, porque a cada safra você retira toda a planta junto com o que você vai colher e precisa de plantar de novo nos próximos ciclo agrícola, né? Então entende que culturas permanentes são mais valorizadas por hectare do que culturas temporárias. Claro, depende muito do cultivo que você estiver colocando ali. A pecuária, a florestal seria a forma menos valorizada por hectare, principalmente a florestal, pensando ali na silvicultura, né, plantio de eucalipto, por exemplo. Então, isso é o primeiro critério, tá, para se estabelecer um módulo fiscal do local. Depois, a renda obtida no tipo de exploração predominante. Então, se nesse local, por exemplo, é um local de café, né, um município tem mais café, portanto, uma cultura permanente, o tipo de exploração predominante, né, é o café, então qual que vai ser a renda obtida por ele? Muito diferente, por exemplo, se você tiver outro tipo de cultura permanente, por exemplo, deixa eu imaginar aqui que laranja, né, que é outro tipo de cultura permanente, que vai ter um outro tipo de renda. Então isso também vai estabelecer um diferente módulo fiscal. C. Outras explorações existentes do município que, embora não predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área utilizada. Se o município tiver café e o resto for pastagem, então reduz, né, o valor do hectare valorizado, desculpa, o valor do hectare produzido, em produção. Né? Mas se o município tiver, por exemplo, café e granjas, por exemplo, o módulo fiscal vai lá embaixo, né, porque ele fica em poucos hectares é possível você produzir o suficiente ali para rentabilidade. E D, o conceito ali de propriedade familiar, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Não vamos falar disso agora, do conceito de agricultura familiar, mas eu espero que aqui tenha já conseguido entender um pouco como é que funciona essa questão do módulo fiscal, né? Lembrando que, ao mesmo tempo que o município tem esse valor, o módulo fiscal é 20, por exemplo, significa que abaixo disso já é considerado um minifúndio, ou seja, um tamanho de terra menor do que aquele que é estabelecido como mínimo economicamente viável, né? Aí tem o nome minifúndio. Esse daqui que eu estou mostrando para vocês, né, esse mapa, eu quis exemplificar, né, na realidade, a forma como que o módulo fiscal se expressa espacialmente. Esse mapa, na verdade, eu fiz durante tempo de graduação, né? Isso aqui eu publiquei isso ali quer ver? No Simpósio Internacional de Geografia Agrária, no SINGA, que foi em João Pessoa em 2013. Eu estava na minha época de graduação, juntei com alguns colegas e nós, né, eu estava pesquisando muito a respeito de módulo fiscal e pensei, pô, vamos especializar, vamos ver como que esse módulo fiscal se comporta espacialmente, porque tem ali a lista, né, dos municípios e seus módulos fiscais, e aí nós fizemos isso. E uma coisa que eu fiquei imaginando qual que seria a relação desse módulo fiscal em relação às estradas, as principais estradas, rodovias, e aí nós pegamos as BRs, né, visto que Minas Gerais é cortada por muitas rodovias federais,
e também as cidades polo. Cidades polo é um conceito, né, de polarização de cidades e também muitas delas tinham ali um CEASA, que seria esse centro de distribuição. Então nós trouxemos e jogamos isso no mapa. Para falar a verdade, a primeira vez que nós fizemos isso foi à mão, foi um mapa feito à mão, que deu muito trabalho, mas depois a gente conseguiu jogar no, no ArcGIS e gerou esse mapa. Então, olha só que interessante, dá para ver que quanto mais próximo ali da região metropolitana de Belo Horizonte, onde vai ter mais mercados, né, onde vai ter mais mercado consumidor e mais facilidades para acessar esse mercado, os modos fiscais são menores. Ou seja, com menos terra é possível você ter economicamente, ser mais economicamente viável. E à medida que afasta disso, vai aumentando. E aí vem o que eu falei na aula 9 a respeito de, de onde se produz horta, né, ser geralmente em volta desses grandes mercados consumidores. E nós vemos alguns pontos também interessantes, como por exemplo perto de Uberlândia, que é considerada uma cidade grande, que é um pouco menor também, ali perto também de Patico e Timóteo, que é uma outra região metropolitana que tem em Minas Gerais. Enfim, aparece também esses pontos, né? Outra coisa que me chama a atenção é como as estradas também fazem com que o modo fiscal possa reduzir, como por exemplo a 040 no sentido Belo Horizonte e Rio de Janeiro, que é uma das estradas mais antigas do Brasil. É, inclusive, um trecho dela foi o primeiro que foi pavimentado no Brasil e mostra que o modo fiscal também é menor. Ou seja, será que ela de alguma forma influencia, né, nessa questão? E também vemos a BR-050 ali no Triângulo Mineiro fazendo o mesmo efeito. E para finalizar, ao norte de Minas Gerais, principalmente ali no Jequitinhonha, onde tem muito eucalipto, mas também tem agricultura camponesa, ou, por exemplo, no noroeste de Minas Gerais, onde vai ter grandes lavouras, né, do agronegócio, o modo fiscal fica maior, ou seja, significa que é preciso ter mais áreas para poder, né, ser economicamente viável. E para finalizar, algo interessante que eu falei sobre aquela propriedade de 300 hectares, ser grande e pequena, eu peguei exemplos reais, na verdade, né? Em Uberlândia, o módulo fiscal é algo em torno aí de 20 ou menos, e o NAI é algo em torno aí de 70, 65 ou 70. Ou seja, são cidades que, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, em Uberlândia e Unai, são cidades tão próximas, relativamente próximas, mas que já possuem uma diversidade, uma diferença muito grande de modos fiscais. Ou seja, ter duas propriedades, uma de 300 hectares no local ou ter 300 hectares no outro, pode ser considerado uma grande propriedade ou uma propriedade pequena, né? Isso mostra a importância do módulo fiscal para compreender a disparidade de viabilidade econômica mesmo, né, no país. Pessoal, na próxima aula nós vamos seguir falando sobre alguns dados relativos à agricultura familiar e também vamos seguir falando sobre pontos também sobre meio ambiente, sobre o conceito de agricultura familiar, meio ambiente e vamos falar também sobre... Bom, a gente vê lá, tá bom? Até mais.